Olá, pessoal, boa noite a todos que estão aí me acompanhando pelas minhas redes sociais. Já saudar todos que estão também aí nas redes sociais do deputado federal Alencar Santana, do PT de São Paulo, com quem hoje eu tenho a alegria de dividir a tela. Inclusive, já vou passar bem rapidinho para o Alencar, para ele também dar uma boa noite, saudar aí a todos que estão aí já curtindo, comentando e compartilhando essa transmissão. Tudo bem, Alencar? Boa noite, Zeca. Prazer estar contigo, prazer estar com todos os seus amigos, amigas. Também cumprimentar todos aqui da nossa página, né, companheiros, companheiras, amigos e amigas. Vamos aqui fazer esse bate-bola hoje com o Zeca, conversando não só sobre o projeto, mas também um pouco sobre a conjuntura atual que o país vive. Né, Zeca? Que legal. Você está pelo Paraná ou em Brasília hoje? Eu estou no Paraná, tenho ficado a maior parte do tempo aqui, em razão, né, da pandemia, da necessidade de distanciamento social. E é uma alegria, viu, Alencar, dividir a tela contigo. Quero te agradecer o convite, né, para que nós estivéssemos assinando junto esse projeto de lei que prevê uma bolsa emergencial para os estudantes, né, que estão aí cursando o ensino superior nas instituições privadas de ensino e também estão enfrentando, é claro, um momento muito difícil. Queria que você já falasse um pouco, né, Alencar, a importância que você vê nesse projeto, né, e Nós somos, eu e o Zeca, só para a gente estar informando todo mundo, apresentamos o PL 3836/2020, projeto de lei da Bolsa Estudantil Emergencial. As pessoas, essa crise, infelizmente, veio e vitimou muitas pessoas. É verdade que o número de mortes no Brasil podia ser bem menor se o presidente liderasse e pensasse no seu povo, e também afetou a economia. Pessoas perderam emprego, tiveram salário reduzido, perderam sua renda, enfim, suspenderam o contrato de trabalho. Quem estava na informalidade também perdeu muita renda. E afetou todo mundo, Zeca. Estudantes perderam seu estágio. E muitos estudantes, eu me formei em universidade privada. Eu sei o sacrifício que era de pagar mensalidade, fazendo estágio, fazendo bico, e de honrar ali todo mês aquela mensalidade. O estudante perdeu seu estágio, perdeu sua renda, um familiar perdeu dinheiro, ele não está conseguindo pagar a mensalidade. Está em débito. Muitos trancaram sua matrícula, outros estão acumulando uma dívida. Pensando nisso, o Zeca também teve demandas, eu também tive diversas demandas de estudantes que a gente conhece, tem contato, e a gente conversando decidimos fazer esse projeto para que o governo garanta, nesse período do estágio de calamidade, uma renda, uma bolsa para esse estudante. Porque um estudante que para um curso, Zeca, não é um prejuízo só para ele, é um prejuízo para toda a coletividade. Nós vamos ter menos pessoas formadas, é um prejuízo social, menos conhecimento. Esse foi o sentido desse projeto, que a gente dialogou bastante, Zeca. Tenho certeza que, como você já disse, várias pessoas também te procuraram relatando essas dificuldades e esses problemas. Alencar, acho que é importante a gente esclarecer, né, quem já está nos assistindo. Eu estou transmitindo pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Instagram e também pelo Facebook. Acho que é importante esclarecer que, para nós, sempre foi, e será a grande prioridade o ensino público, de qualidade e gratuito, né? Essa é a nossa grande luta, é a nossa defesa. Agora, é evidente que o Brasil ainda está muito longe, né, de atender isso na sua plenitude, né? Nós temos muitos estudantes, inclusive estudantes de famílias pobres, de famílias, né, de renda limitada, que não tem uma outra opção, não tem uma outra alternativa. Você lembrou bem, você se formou em instituição privada. Eu também, viu, Alencar, me formei em instituição privada, né? Eu sou ali estudante da década de 90, né, quando o Fernando Henrique Cardoso, junto com o PSDB, proibia, né, por decreto, por lei, né, criação de escola técnica, criação de novos cursos nas universidades públicas federais, né? Era muito difícil você encontrar uma instituição pública, né? Nós avançamos muito, o governo Lula principalmente,
com o FIES, com o ProUni, com o Reúne, com a criação de novas universidades públicas, federais, novos cursos, levando os campos para o interior, para as cidades médias do país. Foi um avanço enorme, mas ainda não supriu. Então, a realidade, eu acho que é isso que nos une, né, Alencar, é que tem ainda, sim, muito estudante de família humilde, de família simples, que está numa instituição privada. Esses estudantes foram afetados pelo coronavírus, pela pandemia, pela diminuição da atividade econômica. Muita gente perdeu emprego, perdeu estágio, perdeu renda. Já não estavam em 2019 conseguindo pagar suas mensalidades e agora ficou totalmente inviável. O país tem dinheiro para isso, tem inclusive dotação orçamentária, né? É uma despesa necessária, que, é claro, pode ser feita de forma gradual, pode ser feita em várias etapas, mas não dá para ignorar, não dá para o governo não fazer nada. E se o governo não faz por iniciativa própria, por prioridade à educação, nós vamos criar lei, sim, que obrigue o governo a agir. Então, eu queria, Alencar, junto contigo aqui, pedir para quem está assistindo apoio. Eu vou publicar aqui nos comentários das minhas redes, vou colocar também aí na sua página, viu, Alencar, o link, né, que leva lá para o site da Câmara, para as pessoas conhecerem, né, o inteiro teor do nosso projeto de lei. Eu vou colocar aqui alguns números que eu pesquisei, viu, Alencar, para dar essa dimensão, né, do quanto que está se agravando esse problema da inadimplência, o quanto que houve uma queda na renda, né, dos estudantes e o quanto que há de muito estudante ainda, né, estudando em instituições privadas. Nós temos aí um universo muito grande que as pessoas às vezes não conhecem, então eu vou fazer questão aqui de compartilhar e de publicar. Eu dei uma entrevista hoje, Alencar, para a revista Fórum, né, e eles me questionavam, né, o ambiente na Câmara para aprovar esse tipo de medida. Eu falei que nunca é fácil, né, há lá a bancada do Paulo Guedes, né, a bancada daqueles que só querem cortar investimentos, querem sangrar, por exemplo, a educação, né, e não querem priorizar aquilo que melhora a vida do povo, mas a educação, ao mesmo tempo, tem muita força e demonstrou, né, Alencar, essa força, por exemplo, na aprovação do Fundeb. Em 2019, a maior mobilização popular contra o Bolsonaro foi obra da educação. Aconteceu, né, em 15 de maio de 2019, quando estava tendo cortes no orçamento da educação. Então, eu queria que você falasse um pouco também da tua expectativa, Alencar, para a gente aprovar esse projeto, para ele começar a andar. Né? Ô Zeca, como você bem disse, é um governo que não se preocupa com a educação, que não prioriza a vida dos estudantes e não prioriza, no geral, o povo mais pobre e mais humilde. E, de fato, a maioria das pessoas que estão nas universidades privadas são trabalhadores e trabalhadoras. São pessoas humildes que estão ali no seu suor garantindo o pagamento da mensalidade para ter uma perspectiva de vida melhor, buscar um sonho de se formar, buscar novos horizontes. O cenário, de fato, não é tranquilo, mas eu acredito na pressão, na força, né, dos estudantes também, das entidades. A própria Uni já encampou essa ideia, né? Logo na primeira semana nós fizemos um debate junto com os estudantes da Uni, porque são milhares de estudantes que estão sendo prejudicados, nós não podemos permitir. A Covid veio, parou de uma certa maneira o mundo, demonstrou a fragilidade humana diante de um vírus, e as pessoas não podem ser prejudicadas dessa maneira. Num primeiro momento, contra o governo que não queria, nós aprovamos a renda emergencial de R$600 para as pessoas vamos dizer, de baixa renda ou que estão passando dificuldades nesse momento. Depois tivemos o auxílio aos produtores culturais, aos artistas, às entidades da área da cultura. Também para o agricultor familiar, é verdade que o presidente vetou itens dessa lei aprovada. Teve apoio, isso naquilo que nossa bancada, que nós defendemos, contra o governo, que sempre pensa nos banqueiros, no setor financeiro mais alto, no setor de quem já tem, né? Então, eu creio que nós vamos ter que fazer pressão, né? Dinheiro tem, como você bem disse, basta querer, basta vontade política, basta se buscar alternativas, né? O que a gente não pode é prejudicar vários jovens estudantes nesse período, e às vezes, quando você para um curso,
é igual todo mundo faz seu planejamento para o próximo ano, para o próximo período. Às vezes você está animado, a coisa está acontecendo. Quando você interrompe, tem gente que larga de vez, não volta. Não volta. Primeiro que está com uma dívida acumulada, tem que negociar. Segundo que começa a fazer outras coisas. Às vezes se envolve um outro trabalho, acha um trabalho que o horário é outro. Então, é muito prejudicial e nós vamos condenar, não digo uma geração, mas parte da vida dessas pessoas se a gente não achar saída. Então, essa proposta, diria que ela permite que a gente demonstre, mais uma vez, o compromisso com a educação pública, com a educação superior, nesse caso, aliás, com a educação superior como um todo, né? E, ao mesmo tempo, com a vida de estudantes aí que estão em busca de seu sonho. Vamos pressionar, Zeca. Muito bem. Vale lembrar também que não é a primeira tentativa nossa, né? Quando tramitou uma série de MPs, medidas provisórias do governo, que tinham assuntos parecidos, correlatos, nós fizemos emendas das mais diferentes, olhando também a realidade, né, dos estudantes das instituições privadas de ensino superior. Nós fizemos emendas para defender os profissionais da educação que atuam em entidades privadas de ensino superior e até de educação básica, de ensino fundamental. Então, a gente vem tentando já, né, e não tivemos êxito, né, não foi aprovada essas emendas, elas foram algumas destacadas, levadas ao plenário, mas a gente não vai desistir, a gente não vai deixar de dar voz, de expor essa dificuldade que os estudantes estão passando das instituições privadas de ensino, até porque, pessoal, como eu disse, é um universo muito grande. Eu estou colocando aqui nos comentários os números, né? É importante que todo mundo tome conhecimento. E eu queria fazer um pedido, Alencar, depois você faz também aí ao pessoal que está na sua página, nas suas redes acompanhando, que além de comentar, eu estou vendo bastante gente comentar, eu vou ler alguns comentários, vocês compartilhassem essa transmissão. Porque tanto eu como o Alencar, pessoal, para que esse nosso projeto de lei tenha êxito, a gente precisa divulgar ele precisa ficar conhecido. Se você é estudante de uma instituição privada e está com dificuldade, obviamente já abraçou a ideia. E se você não é estudante de uma instituição privada, se você não está diante de uma dificuldade como essa, mas você deve conhecer alguém, tem alguém da sua família, tem uma pessoa próxima, pega o link que nós publicamos aqui da Câmara, né, manda para essas pessoas, peça apoio. E é claro, a gente necessita que todo mundo comece a fazer um diálogo com outros deputados, deputadas, senadores, né, do seu estado, da sua região, do seu partido, que é mais próximo da sua realidade local. Eu e o Alencar já estamos convencidos, né, Alencar? Até que a gente assinou e fez a proposta e já tínhamos tentado aprovar coisas parecidas em outros momentos, ali em abril, em maio, sim, e também em junho. Mas agora a gente precisa de apoio. Então eu vou ler alguns comentários aqui, Alencar, já vou passar para você também chamar o teu pessoal aí e montar um pouco comigo aqui, né, uma estratégia para que a gente possa ter êxito. Estou vendo aqui alguns comentários, eu quero ler eles aqui, né, porque são pessoas que estão aí já ajudando, né, a divulgar. Um abraço aí a Margarida Maria Martins. Governo fascista não valoriza o ser humano, muito menos a educação e a saúde. É isso aí, Margarida. Eu vou ler mais alguns comentários, enquanto ele entra na tela aqui, lembrar a proposta irresponsável e absurda, né, do Paulo Guedes, que quer aumentar impostos dos livros agora, mais uma postura, né, de descaso com a educação, com a cultura. Queria que os comentários ficassem na tela aqui, porque eu não estou conseguindo ler eles, né? Eu falava aqui dos livros, né? Mais uma postura, né, de desprezo com a educação e com a cultura, aumentar impostos de livros, e também uma atitude de preconceito, né, de querer achar que é só rico que lê livro, né? Claro que quem é pobre também lê livro, também busca informação, também busca a cultura. O que você sugere aí, Alencar, de estratégia, né? E fala um pouco também do contexto geral da educação, outras questões que você tem visto. Você bem lembrou, né, que o desprezo da educação mais uma vez se manifesta, né? O governo querendo tributar livros que já não são baratos, muitas pessoas às vezes querem comprar, não têm condições, e livros tem que ser incentivado o seu uso, né? Quanto mais as pessoas acessarem, melhor. Então, é uma coisa, enquanto o governo quer livrar bancos, dentro da reforma diminui do sistema financeiro, quer taxar os livros como se isso fosse arrecadar bilhões para salvar o país, né?
como se esse recurso fosse salvar, por exemplo, mais investimentos para a educação, para a cultura. Se fosse, poderia até ser discutido, mas não é, é simplesmente uma medida de impedir, de criar obstáculo, de criar resistência para que as pessoas acessem o conhecimento, acessem a cultura, nesse caso, através dos livros. O contexto geral, Zeca, voltando a falar um pouco da educação, do ano passado o governo já atacou a educação superior, né? Tentando fazer o corte nos recursos. Esse ano, novamente, limitando o orçamento dos institutos, das universidades, que vai, se não alterar, vai ter problema para o ano que vem. Então, é um governo que tenta, a todo momento, criar obstáculos, dificuldades para a educação em geral, e nesse caso, a educação superior. E assim como foi bem lembrado também no Fundeb, onde o governo não discutiu, não queria, quando foi votar, apareceu de última hora com uma proposta esdrúxula, e teve que ter muita pressão de professores e professoras do país inteiro para que os deputados da base do governo, desse governo irresponsável e genocida, topassem aprovar. Então, o que a gente pede para todo mundo é pressionar também, se manifestar em toda a rede social, cobrar o deputado que conhece pela aprovação do PL 3836, a Bolsa Estudantil Emergencial. É um projeto de extrema importância e temos todo mundo aí que fazer pressão. Agora, Zeca, vamos... E você disse bem aqui, Zeca, os números que você colocou, você vê as pessoas, o aumento da inadimplência, do abandono, do trancamento do curso, porque as pessoas, o nível de desemprego, ele aumentou. As pessoas perderam renda. Como você bem mencionou, tem pessoas que têm parente, tem pessoas que estavam estudando. Hoje, um amigo nosso, o Rodrigo, eu compartilhei que nós íamos realizar essa live, ele falou da realidade dele, falou, Alencar, eu perdi renda e eu tive que trancar o meu curso porque eu não tinha condições de fazer dívida, de ficar me endividando e lá na frente, né? Então, isso é mais um relato, assim, de tantos outros que a gente escutou. Aqui em Guarulhos, de onde eu sou, nós temos algumas universidades privadas, conversava com estudantes e também conversava com pessoas da própria universidade, e eles relatando da inadimplência que aumentou, do trancamento, da fuga do curso, que também é substancial. Então, nós temos que buscar uma saída. E esse projeto vai, diria que na veia, para resolver esse problema, porque se o estudante perdeu renda, o governo paga do período de março, a partir da dívida dele, desde que seja a partir de março, até final do estado de calamidade pública, que legalmente é até dezembro. Agora, Zeca, falando do contexto geral, você que tem mais bagagem no parlamento do que eu, está lá há mais de um mandato, mas falando da política no seu contexto, nós estamos também diante de um governo perigoso, mudando um pouco a pauta, um governo com ares fascistas, autoritários, um governo desumano, um governo cruel no tratamento, nas suas políticas públicas, um governo que persegue, que investiga adversários, supostos adversários, como o dossiê dos antifascistas, a esse absurdo. Como é que você vê esse momento e como é que você enxerga isso, sua opinião, diante de todo esse cenário, diante desse governo autoritário que nós temos? Alencar, em 2018, ainda na eleição, né, quando a gente apontava uma série de semelhanças, né, do histórico de vida do Jair Bolsonaro com o Adolf Hitler, né, muita gente achava que a gente estava exagerando, né? Agora a gente começa a ver cada vez mais, no ano passado e esse ano, as atitudes de governo, elas trazem, né, para um contexto muito parecido do que foi o nazismo, do que foi o fascismo, né, do que foram os piores regimes totalitários que o mundo imaginava já ter virado uma página, já ter deixado para trás, que agora começa a aparecer novamente, né? A perseguição a adversários, né? As estruturas de governo que vão sendo montadas, né, para operar como um escritório de advocacia em defesa da família do presidente, as estruturas de governo que vão sendo montadas para espionar a vida particular, pessoal de adversários políticos, né? A maneira como se organizou na campanha com dinheiro ilegal e se propagou as fake news,
a maneira como se organiza agora, também de forma ilegal, com dinheiro público, e se propaga as fake news, as mentiras, né? É algo assustador, é algo preocupante. Não está atentando contra mim, né, Alencar, apenas, ou apenas contra você, ou apenas contra o Lula, contra o PT. Isso é um atentado contra a democracia, contra as liberdades individuais, contra o Estado de Direito do nosso país. Então é preocupante, a gente precisa cada vez mais explicar, esclarecer isso, denunciar isso e, é claro, exigir que o Ministério Público, que o Poder Judiciário, que o Congresso cumpra o seu papel. O Bolsonaro já deveria ter sido parado há muito tempo. O Brasil ultrapassou a casa de 100 mil mortos. Bolsonaro faz de conta que não está acontecendo nada, brinca, tira sarro, debocha das mortes, né? Nós vamos chegar até o final do ano, infelizmente, se nada mudar, a 200 mil mortos, ou vamos passar de 200 mil mortos. São mortes que poderiam sim ter sido evitadas. Muitas, grande parte dessas mortes poderiam ser evitadas. Eu moro, viu, Alencar, bem pertinho da fronteira com o Paraguai e com a Argentina. Estados que têm muitas limitações, têm situação de riqueza, diria eu, até muito pior do que o Brasil. Não são estados ricos, que têm recursos naturais, que têm arrecadação de impostos, né, na dimensão que o Brasil tem, e lá está morrendo muito menos gente do que no Brasil. Quando a gente compara 1 milhão de habitantes para 1 milhão de habitantes, o Brasil está matando 10, 15, 20 vezes mais que os países vizinhos, que são muito mais frágeis, né? São mais de 50 pedidos de impeachment, e, é claro, é necessária a pressão, é necessário exigirmos que a mesa diretora, o presidente da Câmara, coloque em votação esses pedidos de impeachment, como o TSE julgue e casse também a chapa que foi eleita diante de uma fraude eleitoral com as fake news, hoje totalmente comprovadas, né, fruto de financiamento ilegal, inclusive, são 2 crimes cometidos ao mesmo tempo durante a eleição. É inexplicável, o Brasil, com a sua grandeza, com a sua riqueza, com a sua importância no mundo, de fato ter tido tanta vítima, né? Porque se a autoridade máxima do país tivesse puxado soluções e unido os extremos, todo mundo, para um diálogo, buscando saída comum, todos nós aceitaríamos. O que nós não iríamos fazer e não aceitamos é levar o nosso povo para a morte. Porque o que provocou essa atrocidade foi a postura irresponsável, a postura desumana e cruel, e é isso que nós temos que combater. E se a gente comparar os números com diversas outras nações do mundo, aí nós vamos ver a diferença. Então, é por isso que nós temos que, a todo momento, estar fazendo no Congresso essa disputa, né? Cada projeto como o nosso, que é uma conquista de direito, é algo extraordinário. Aliás, Zeca, nós daqui a pouco vamos votar o veto da profissão de historiador, né? Que até hoje não está regulamentada. Foi aprovada a regulamentação da profissão do historiador e o presidente, no mais um ataque ao conhecimento, aos historiadores do país, aos profissionais, vetou aos professores de história, simplesmente vetou por birra, por uma disputa ideológica ignorante, absurda, por mais um atentado à educação pública e ao conhecimento. Nós vamos derrubar esse veto numa sessão do Congresso daqui a pouco. Esperamos, né? Acreditamos que será derrubado, não tem sentido permanecer. Então, cada conquista dessa, ela é importante, porque demonstra que a civilidade, que a razão, que o conhecimento, que aquilo que é razoável ainda tem espaço. Porque tem coisa que, em tese, é tão óbvia que não precisaria existir para que um veto num projeto como esse. É óbvio que o historiador tem o direito à sua regulamentação, mas o presidente vai lá e veta. Então, assim como outras conquistas que nós tivemos recentemente, como a lei Aldir Blanc. Então, temos que comemorar, temos que festejar, que são conquistas importantes, porque a gente combate dessa maneira a ignorância, a violência, as agressões, a antipolítica, a política do ódio, as mentiras, que é um governo que vive na mentira, que, aliás, parte do mercado está dando sinal também
que não quer mais chegar perto, né? A debandada do Ministério da Economia já é um pequeno sinal de atrito no mundo econômico, porque não tem horizonte, né? Não tem horizonte, Zé, que o governo não está projetando, e eu não tenho dúvida que a realidade infelizmente, a realidade, se continuar esse governo, aponta para o caminho do caos. Por isso que o Maia tem que cumprir com a obrigação dele, pôr os pedidos de impeachment para dar andamento. Se ele não quiser, que o parlamento defina, mas que não pode ele sozinho. Tem crimes claros, né, latentes, previstos. Então tem que tomar decisão, porque nós temos que dar um basta a essa insanidade que vigora no país. No início de 2019, né, Alencar, a gente já denunciava e já alertava que as insanidades do Bolsonaro, a incompetência dele, criaria, né, um caos econômico ainda maior ao Brasil. Não era o caminho adequado para o Brasil sair da crise. A gente falava isso no início de 2019. Terminou 2019 sem coronavírus e os números do próprio governo demonstraram que foi um ano pífio, né? Um pibinho de menos de 1% de crescimento. Né? O Brasil manteve 12, 13 milhões de pessoas desempregadas ao final de 2019 e houve um aumento da informalidade. Mais da metade da população hoje está na informalidade, que significa o quê? Trabalhar 15 horas por dia, ganhar menos do que R$ 1.000 e não ter direito a nada, não ter direito trabalhista, não ter direito previdenciário, viver de uma forma realmente muito fragilizada. Veio a pandemia, tudo isso ficou mais evidente, né? A política econômica é mal conduzida, ela é para atender apenas o interesse dos bancos, dos banqueiros, dos bilionários, não atende mais nem o interesse dos ricos, né? Não atende nem mais o interesse dos empresários, né? É uma política que é subordinada totalmente ao interesse do capital financeiro. O Guedes também representa isso, mas nem os parceiros mais próximos dele conseguem aguentar, conseguem tolerar, né, a incompetência do Bolsonaro, a insanidade dele, a instabilidade que ele causa e que ele cria, que acaba atrapalhando até os projetos, né, de quem representa o capital, como é o caso, né, da postura insana que eles têm de privatizar tudo, de vender tudo a preço de banana, de entregar nas riquezas do país sem nenhum tipo de critério. Então as tarefas são muitas, viu, Alencar? Eu queria lembrar de uma delas a mais, da educação, né? Os institutos federais por todo o Brasil, as universidades federais por todo o Brasil receberam, né, um comunicado do governo. O Bolsonaro está exigindo que as universidades federais e os institutos façam um planejamento para 2021 com uma redução de 25% nos investimentos, no orçamento e no custeio. O orçamento de 2019 já foi muito ruim, a gente teve que pôr estudante na rua, mobilizar, resistir. Eles reduziram o orçamento em 2020, a execução do MEC está muito pequena, até porque o MEC estava, né, acéfalo, né, sem ministro, né, agora tem um ministro que ninguém nem sabe bem quem é, que até agora não disse ao que veio, né, não defende a educação, como já não fazia os seus antecessores. Então, 2020 está sendo muito difícil. Eu acompanho aqui, visito as universidades federais, visito os institutos, converso com a direção, converso com os estudantes, e agora eles querem que seja feito um planejamento, né, que vai constar, é claro, na proposta orçamentária que chega para o Congresso agora em setembro, reduzindo em 25%. Nós não vamos aceitar isso, já tem uma revolta, né, uma reação acontecendo nas universidades federais, nos institutos. Nós não só não vamos aceitar, como a nossa luta, e eu quero chamar, Alencar, você, todos que estão assistindo, né, a nossa luta tem que ser para ampliar o orçamento da educação em 2021. Nós temos que aprovar isso na Comissão de Orçamento, aprovar no plenário do Congresso. E a mobilização que foi feita pelo novo Fundeb foi tão sensacional que ela tem que ser repetida. Nós vamos repetir ela na hora da discussão do orçamento, para pressionar, sim, o Congresso, para esclarecer, sensibilizar os deputados e os senadores. O que você acha disso? Você viu essa repercussão aí em São Paulo também? Como é que está essa questão, Alencar? Sim, e aqui a gente também dialoga com os institutos federais.
Em Guarulhos, inclusive, tem um, criado na época do presidente Lula, Instituto Federal aqui de Guarulhos, né? Aqui na Vila Rio, perto de onde eu nasci, inclusive. Temos a Universidade Federal do Pimentas, criada também na época dos nossos governos, que é um campus, uma extensão do campus da Unifesp, né, da Universidade Federal de São Paulo. Muita preocupação, né? Porque, como você disse, o ano passado já tinha essa ameaça e o governo mandou um orçamento sem considerar a realidade e as necessidades das instituições de educação. E agora, novamente, ameaçando com mais esse ataque, né? Com mais essa brutalidade. Como eu falei há pouco, para não... tem coisa que não dá para acreditar, né? Não tem sentido, a gente não consegue achar razão lógica, a não ser de um desejo insano de agredir, de fato, a educação pública e de impedir, como se fosse algo que não demandasse recurso, como se fosse um privilégio, e não é privilégio, a educação é direito. Nós temos demandas por mais institutos, por mais universidades, e precisam se manter de maneira adequada. Eu fiz para o Instituto de Guarulhos, por exemplo, Zé, com um total de 700 mil em emenda, para fazer ali uma ampliação, comprar equipamento. Para eles é importantíssimo, porque o orçamento que ele já vem praticamente ali enxuto, para o custeio, para as necessidades básicas do seu funcionamento. Então, a gente garante esse investimento. Então, muita preocupação, como você disse, vamos ter que fazer esse debate, e aí quem está nas entidades, nos institutos, para que juntos vamos pressionar para que a gente não permita que essa atrocidade aconteça na educação brasileira. Nós já tivemos um ano diferente, atípico, extraordinário, difícil, por conta da pandemia. Não dá para a educação sofrer um corte desnecessário por parte do governo. E, Zeca, só cumprimentando aqui a Camila, vi um comentário da Camila que falou que ela, aqui de Guarulhos também, dirigente do Mackenzie, estudante de Guarulhos, mas que estuda no Mackenzie São Paulo, dizendo da realidade dela, que perdeu o estágio e que praticamente na conclusão do curso quase fica, enfim, se virando para conseguir terminar o curso, né? Por isso a importância do nosso projeto. E a Mari e o Canal Púrpura dizendo que aquilo que você falou da economia, o PIBinho previsto já era ruim para 2020. A pandemia agravou, né? Agravou a situação e o governo diria que vai ter essa desculpa, né? Mas já era ruim. Mas não dá para justificar qualquer tipo de medida restritiva à educação brasileira. Claro. Não dá. Tem saída, Zeca, vamos, por exemplo, acabar com o teto de gasto. Vamos acabar com o teto de gasto, que limita justamente o orçamento nessas áreas, né, na saúde, na educação. A saúde brasileira, de 2017 para cá, a partir do vigor do teto de gasto, teve uma diminuição brutal no seu valor de bilhões. A educação não é diferente. Então, tem grana. Basta saber investir adequadamente naquilo que precisa e naquilo que é necessário. Você mesmo, Zeca, acompanhou, votou contra a política do teto de gasto. Você sabe quanto que ela é nociva para as políticas sociais do país. Alencar, eu fui prefeito por 2 vezes da minha cidade, Cruzeiro do Oeste. Eu me elegi em 2004 e me reelegi em 2008. Quando você governa, quando você está no executivo, é claro que uma hora ou outra você tem que tomar uma medida mais dura, você tem que fazer um certo ajuste, tem que manter um certo equilíbrio financeiro e fiscal. Eu nunca cortei dinheiro da educação, Alencar. Nunca cortei da saúde como prefeito. Isso não tem sentido, isso é inaceitável. Pelo contrário, eu fazia de tudo para ano a ano ir ampliando o orçamento da educação como prefeito, e ampliando o orçamento da saúde, ampliando o orçamento da área social, do investimento público que transforma, que gera emprego, que gera renda. Né? O que o Bolsonaro está fazendo, o que o Temer fez com a educação, com a saúde, com os investimentos públicos, é inaceitável e é desnecessário. Eu não tinha, Alencar, quando eu era prefeito, uma oposição
que propunha soluções para mim como prefeito. O pessoal pegava pesado comigo, ninguém me ensinava, ninguém me dava caminhos, por exemplo, para aumentar receitas. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos mostrando que taxar grandes fortunas, taxar heranças, é possível. Atinge só os bilionários, não mexe nem com os ricos, não mexe com o setor produtivo. Isso dá receita para o governo colocar na educação, colocar na saúde. Nós estamos mostrando que o Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda não taxa lucros e dividendos, não taxa o setor especulativo, que é um setor que não produz nada, que as pessoas vivem só de renda, de juros, sem trabalhar, sem produzir. Né? O Brasil tem ferramentas à sua disposição, nós apresentamos as propostas de lei, não é de hoje, nós estamos tentando isso, inclusive, desde os nossos governos, desde o governo do Lula, desde o governo da Dilma, e dá sim para, mesmo durante um período de crise, você equilibrar gastos e despesas. Precisa ter competência, né? Precisa ter bom senso, precisa ter prioridade. Nos 2 governos do Lula, o país enfrentou crises econômicas mundiais das mais diversas. 2008 e 2009, né? A de 2008 a 2009. Todos os anos, sem tirar dinheiro da educação, sem tirar dinheiro da saúde, o país tinha superávit fiscal. O país nunca gastou mais do que arrecadava nos 2 governos do Lula, nem no primeiro governo da Dilma. O Brasil perdeu, né, o controle das suas contas por causa do golpe, do impeachment, do Aécio em 2014 não reconhecer a derrota, as atitudes, as pautas bombas do Eduardo Cunha. Eu estava lá no Congresso, viu, Alencar? E aquilo que desequilibrou o país. Então, essa história de que não tem jeito, de que tem que cortar, e tem que cortar de áreas estratégicas essenciais, isso é balela, isso é mentira, é fake news institucional. Eu, que já fui prefeito, posso falar com tranquilidade que dá sim, né? E nós estamos apontando, inclusive, caminhos para o país ter novas receitas, sem taxar o setor produtivo. Nós temos a nossa proposta, né, Alencar, de reforma tributária justa, solidária, né, que tira imposto de quem produz, tira imposto de quem consome e coloca imposto, é claro, na renda, no patrimônio, para taxar os bilionários. Mas aí os bilionários são os amigos do Paulo Guedes, né? Daí ele não quer mexer com a turma. O Zeca, só ler aqui o comentário opa, pegar aqui o nome, da Ana Cleide. Ela está dizendo, lembrando, ela é presidente da Associação das Autarquias Municipais, das faculdades, das instituições municipais de ensino superior, que também estão nesse projeto. Tem alguns municípios que têm as suas instituições de ensino, que as pessoas pagam a mensalidade. E que no Paraná tem algumas também. Então, e elas que entraram em contato conosco pedindo para emendar o projeto, para incluí-las, porque elas também estão sofrendo os efeitos da inadimplência. Então, também estão, ela comentando aqui, Ana Cleide. Então, Ana Cleide, vamos juntos aí, é importante que as instituições municipais de ensino superior também pressionem para que a gente aprove esse projeto. E como o Zeca disse aqui também, entrou na reforma tributária, a nossa proposta é a proposta solidária, progressiva, justa. Hoje, Zeca, não tem sentido o rapaz que trabalha com o seu carro de Uber, o garoto que fica no iFood entregando para lá e para cá, à noite se arriscando durante o dia, pague IPVA de um bem com o qual ele trabalha. É um instrumento de trabalho o veículo para ele, não é luxo. E aquele cara que passeia de jato, ou de jet ski, de jet ski, de lancha, não paga nada. Quer dizer, enquanto um é taxado no seu instrumento de trabalho, o outro não é taxado naquilo que é usado para o lazer. Então não tem sentido, uma coisa ilógica. Enquanto que um professor é tributado no imposto de renda 15%, 27%, quem recebe lucro e dividendo paga zero. Quer dizer, uma distorção do sistema. E aí tem gente que fala, mas por que vocês não fizeram quando foram governos? Porque a base na Câmara não deixava. Então, se o governo... Várias tentativas, várias propostas da bancada, do próprio governo. Pois é, os deputados lá não deixavam.
Então, se o governo já tem um parte da sua bancada, a oposição está dizendo, se for para fazer justiça tributária, a gente vota favorável. Mas tem que taxar quem tem muito, as grandes riquezas. Não tem sentido uma pessoa recebe milhões, 10 milhões, 15 milhões. Aliás, aquele vídeo, é verdade que foi uma atrocidade, uma violência, mais uma, né? De um entregador que vai no condomínio aqui em São Paulo, e o rapaz para qual ele foi entregar o agride, né? Dizendo que ele tinha inveja da renda dele, da cor dele, uma coisa de classista e racista. Mas o garoto, além de encarar, ele fala a seguinte frase, né? Você trabalhou ou você ganhou do seu pai? Ele diz que mora numa casona, ele fala pro garoto assim, você tem inveja do que eu tenho? Ele responde, não, você trabalhou ou você ganhou do seu pai? O meu trabalho eu vou conquistar. É isso mesmo, quer dizer, as heranças... Gente, não estamos dizendo de uma casa, de um terreno, de um carro, não. Estamos dizendo grandes heranças. Acima de milionárias. Acima de milhões. Essas pessoas não é justo ficarem ricas da noite para o dia e não pagarem um tributo adequado. Não gostam tanto dos Estados Unidos? Lá a alíquota é bem maior. Na França é 40%. E aqui em torno de 4, 5, 6, podendo chegar até 8%. Então, a nossa proposta prevê justiça tributária. Queremos, precisamos e é necessário que seja feita no país. Exatamente. Quero ler alguns comentários aqui, Alencar. A gente já vai para o encerramento, né? Estamos com mais de 40 minutos. Comentário que você já tinha lido, né? Da Ana Gleide Leal aqui. Boa noite. Parabéns pela iniciativa, caros deputados. Lembramos que as instituições municipais de ensino superior também estão nesse PL. O Alencar já tinha lido esse comentário. Quero ler um outro comentário aqui importante, rever algumas pessoas que já trouxeram aqui saudação. Eu sempre procuro valorizar, viu, Alencar? A Franz Bert Sandra, boa noite. A iniciativa é ótima, pois não vai só beneficiar os estudantes, e sim todos, desde garantir empregos e também a universidade privada. Parabéns. Como eu tinha dito, né, nós temos que pensar também nos profissionais da educação que estão nas instituições privadas, precisam, né, da sua renda, do seu emprego. Acho que tem mais um comentário aqui ainda para eu fazer a leitura. A Ivete, o que tem que cortar é Bolsonaro da Previdência, pois ele não sabe o que é ser presidente. Cortar dinheiro da educação não, mas cortar o Bolsonaro era o melhor remédio aí para o enfrentamento do coronavírus. Tem mais comentário aqui, o pessoal está curtindo, pedir para as pessoas compartilhar, pessoal, importante compartilhar, clica no botãozinho aí, Marça Almeida. Isso mesmo, saúde e educação não pode ser só discurso, é isso mesmo. Legal, Marça, obrigado por estar aqui. Então, se você não compartilhou, você que está assistindo aí nas redes do Alencar, nas minhas redes, clica aí, ó, pessoal, tem um botãozinho de compartilhar, que aí muito mais gente vai conhecer o nosso projeto de lei da renda, né, da Bolsa Estudantil Emergencial, tão importante nesse momento de pandemia e de agravamento, né, da crise econômica, que, como nós relembramos, já existia em 2019. Alencar, deixar um tempinho aí para você fazer a sua despedida, agradecer quem nos acompanhou aqui, mas já quero dizer que foi muito legal, viu, dividir a tela contigo, vou marcar outras vezes, né? Como eu falei, estou feliz de assinar junto com você esse projeto de lei e vamos batalhar, vamos pedir apoio, vamos buscar força para que a Bolsa Emergencial Estudantil realmente vire uma realidade. Bom, cumprimentar, Zé, também algumas pessoas, o Zelídio Barbosa, um guerreiro aqui, o MTST aqui de Guarulhos, o Canal Púrpura, a Camila Sanches, nossa dirigente aqui também do partido e militante do movimento estudantil, o Rogério Tomás, direto da Argentina, aqui nos acompanhando, companheiro. Grande, Rogério. O Rogério Tabosa, aqui de Guarulhos, nosso companheiro também aqui da cidade, uma grande liderança. E a Tânia Bittencourt sempre conosco, o Chico Louco, nosso amigo de Francisco Morato, a Emily Dalgo, uma jovem promissora na política de Mairink também, uma estudante, Jorge Silva, enfim, todos os demais aí, companheiros, não deu para citar todo mundo hoje, mas um prazer aqui, Zeca, a gente está junto, conversando, debatendo, divulgando. Como o Zeca disse, compartilhe, ajude a falar da informação,
é um projeto que beneficia milhares de estudantes no Brasil, necessário para garantir que esses estudantes ou não tranquem sua matrícula ou não fiquem endividados, né? Foi aprovado, o governo rapidamente resolveu a vida dos bancos. Repare que os bancos estão quietinhos, não estão reclamando da vida. Um trilhão para os bancos no começo da pandemia, né? 1 trilhão. 1 trilhão. Nós estimamos que para esse projeto vai ser necessário em torno de 1,5 bi, ou seja, 0,1%. Então, dinheiro tem e vai ajudar muito nossos estudantes. Projeto 3836/2020, Bolsa Emergencial aos Estudantes. Zeca, foi um prazer estar contigo. Você que logo na chegada na Câmara nos acolheu muito bem, sempre parceiro, nos ajudando ali, inclusive, com alguns toques. Então, mandar um abraço para todo mundo do Paraná, todo mundo do Brasil que te acompanha e todos os amigos nossos também. Forte abraço, gente. Um beijo para todo mundo. Boa noite. Valeu, Alencar. Boa noite, pessoal. Curtam, comentem e compartilhem aí, deem força aí ao nosso projeto da Bolsa Estudantil Emergencial. Uma boa noite, um abraço.